Hoje o nosso texto vai ser Gálatas capítulo 4, né? Gálatas capítulo 4. Vocês se lembram, né? Elias falou sobre a parte da lei e da promessa, foi versículo 15 ao versículo 29 de Efésios 3, né? Basicamente podemos dizer que Efésios 3 é o núcleo duro dessa carta, né? Falando sobre essas questões que os Gálatas estavam enfrentando. E qual era essa questão? A questão é que os Gálatas eram um povo gentil, não é? Recebeu a mensagem, creu na mensagem, recebeu o Espírito Santo e tal, estava progredindo no Evangelho. E aí então o que é que acontece? Pessoas, judeus de Jerusalém, que haviam se convertido, certo? Chegaram naquela região da Galácia e começaram a dizer: não, peraí, tem alguma coisa aqui que está errada, não é assim. Vocês primeiro têm que se tornar judeus. Por quê? Porque todas as promessas, as escrituras, na época que nós estamos falando aqui, no momento histórico, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Essa carta aos Gálatas, ela é por volta aí do ano 48, 49. Foi escrita por Paulo 48, 49. Esse problema com esses judeus que chegaram na Galácia é anterior a 49. 45, 46, talvez, por aí, não é? Vocês sabem quando o primeiro evangelho foi escrito? O primeiro evangelho, que foi o de Marcos, o primeiro evangelho foi escrito no ano 60. Então veja, né? Depois é que vão surgir os outros evangelhos. Por que houve a necessidade de escrever o Novo Testamento? Especificamente os evangelhos. Porque as testemunhas, as pessoas que viram Jesus, que conviveram com Jesus, que creram em Jesus, começaram a morrer, lógico, né? Foram morrendo. E aí havia necessidade de, né, registrar aquilo que Jesus fez e o que ele disse, para que a mensagem pudesse ser preservada. Porque todo mundo sabe, né, que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, a tradição oral, ela é muito mais susceptível de mudanças, de variações, do que o texto escrito. Não que um texto escrito não possa sofrer alguma alteração, né? O copista vai copiar, ele pode cometer um erro, pode, sei lá, colocar uma impressão pessoal e tal, não sei o quê. E o próximo que for copiar, já vai copiar com esse acréscimo. E é por isso que existe a chamada manuscriptologia. Então, esses judeus chegaram lá na Galácia e começaram a dizer: não, rapaziada, não é assim não, é assim facinho. Ora, nós, filhos de Abraão, a grande questão deles é: nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, né? Nós temos a genética de Abraão, isso é que é importante e tal. Todas as promessas
todas os oráculos divinos foram dados para quem? Para os judeus. Foram para os judeus. Então, e agora chegam vocês dizendo que podem receber o Messias de Israel? O Messias é para Israel. Aí então, o que a gente faz agora? Que a gente já crê em Cristo, vai descrer agora? Não, muito simples, vocês se tornam judeus. Vocês se tornam judeus, se circuncidam, cumprem a lei, aí pronto, aí fechou o ciclo. Aí Paulo vai dizer, não, negativo. É por isso que ele vai dizer que quem é que são os verdadeiros filhos de Abraão? São os que têm a fé de Abraão. É por isso que ele vai pegar e vai fazer toda aquela argumentação de que a promessa foi dada a Abraão antes que ele se circuncidasse. Na verdade, Abraão, ele só circuncida a si e a todos os seus no dia que ele circuncida a Isaac. Só muito tempo depois, 25 anos, ele recebeu a promessa 25 anos antes. Creu na promessa 25 anos antes. E aí, então, aí Paulo diz, olha, ele foi justificado, aí o texto diz que ele creu na promessa e isso lhe foi imputado para a justiça, ou lhe foi creditado como justiça. Por quê? Porque ele creu. Então, a fé é superior a esses sinais rituais e a própria lei, porque a lei só vem 430 anos depois. E então ele vai dizer, veja, a fé é que é importante. Então, e qual o papel da lei? É o que ele vai explicar aqui. Não é? Muito bem, então ele, na verdade, esse texto do capítulo 4, ele pode ser dividido em 3 sessões. Não é? A primeira sessão ele vai tratar sobre quem é o Filho de Deus, quem são os filhos de Deus, se é uma questão genética ou se é uma questão de fé. Depois ele vai ele vai, digamos assim, ter um parênteses na sua argumentação teológica e vai falar de forma mais pessoal com os Gálatas. E aí, no terceiro ponto, não é? A terceira sessão, ele vai voltar a uma argumentação teológica valendo-se de uma alegoria. Né? Ele vai tomar Sara e Agar como fazendo uma alegoria entre essas duas personagens e dando um novo sentido. Muito bem. Então, na verdade, o primeiro ponto começa no versículo 26 do capítulo 3. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, isso aqui ele estabeleceu, né? Essa questão de que filho de Abraão não é os que são descendente genético de Abraão, mas aqueles que têm a fé de Abraão. Aqueles que, assim como Abraão, creram sem ver, né? Ele creu na promessa sem ver a promessa ainda
realizada. Ele diz: aqueles que creram em Cristo sem verem a Jesus, mas creram, esses têm a fé de Abraão, a mesma fé de Abraão, e portanto são filhos de Abraão, são descendência de Abraão. E posteriormente ele vai dizer que nem todos os que têm a genética de Abraão, o DNA de Abraão, são filhos de Abraão, porque não têm a fé que Abraão teve. E é interessante vocês verem que Gálatas é um livro que é muito semelhante tem muitos pontos em comum com Romanos. Não sei se os que estão participando dos pequenos grupos, têm visto isso. Os que estão aqui estão participando dos pequenos grupos, como há coisas semelhantes, ele trata muito de coisas muito semelhantes, inclusive essa questão que ele vai tratar sobre Sara e Agar. Muito bem, então uma coisa importante que ele diz aqui no versículo 28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todo mundo é igual para Deus. Todos precisam crer. A salvação não vem pelo fato de que a pessoa tem uma determinada nacionalidade ou uma determinada etnia. É por isso que nós temos versículos que falam que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus salva gregos, Deus salva judeus, Deus salva franceses, alemães, americanos, ingleses, irlandeses, russos, chineses, japoneses, brasileiros, Pois não. Estou dizendo, lê esse versículo 28 com as lentes de hoje, a gente aceita e todo mundo que lê, vê com muita naturalidade, que o conceito de igualdade, ele vem se fortalecendo a cada dia, a sociedade entende isso como normal. Naquela época, esse versículo, quando a igreja tomou conhecimento, quando essa carta foi lida, deve ter dado um impacto muito grande. Porque existia, sim, muita diferença entre ser judeu e ser grego, ser homem e ser mulher, e ser escravo e ser livre. Então, esse versículo deve ter caído como uma bomba, Exatamente, esse versículo aqui, ele é altamente revolucionário para a época. Altamente revolucionário. Porque como é que você vai dizer a um senhor de escravos que o escravo na igreja está no mesmo patamar do que ele? E sabe o que era um escravo na época romana? Ele era definido juridicamente como uma ferramenta falante. Ele tinha tanto valor quanto um machado, um arado. A diferença entre um escravo e um boi é porque o boi não falava, mas servia única e exclusivamente para cumprir as vontades do senhor do escravo. O dono do escravo tinha direito de vida ou morte sobre o escravo. Para hoje, por exemplo, você não tem liberdade para matar seu cachorro, não é? Você não tem, porque se a turma, se tem gente aí que, se souber, vem em cima de você, tem uma legislação, tal, não sei o quê, você pode ser processado e tal, não sei o quê, Você não pode nem soltar na rua, abandonar, que você vai ser punido e tudo mais. Naquela época, o senhor de escravo podia matar o escravo se quisesse. Obviamente que isso era só uma possibilidade. Ninguém fazia isso porque escravo significava dinheiro, custava muito caro, Então ninguém ia pegar, Ninguém sai tocando fogo no carro só porque pode fazer isso, Por quê? Porque custa dinheiro. Muito bem, então essa coisa era muito revolucionária, um verdadeiro virar o mundo de ponta cabeça.
dizer que todos são iguais na igreja, certo? Muito bem, e aí ele continua, né, em Gálatas 4, falando que vocês todos são um em Cristo. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Aqueles que creem em Cristo, aceitaram que o sacrifício de Cristo é único e suficiente para a salvação, não necessitando ser repetido, nem complementado, mas ele é perfeito. Então, todos esses são descendências de Abraão. E se são descendentes de Abraão, são herdeiros da promessa. Aí ele diz, digo porém, aí ele vai tomar essa questão do herdeiro. Aí ele diz assim, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Veja, ele começa com a questão do herdeiro, termina com a questão do herdeiro. Toda a sua argumentação está encapsulada dentro dessa questão de que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros da promessa. Quais promessas? Todas as promessas contidas no Antigo Testamento, feitas para Israel, mas válidas para todas as pessoas, porque a promessa feita a Abraão, uma delas foi, benditas serão em ti todas as nações do mundo. Então Deus já estava anunciando que em Cristo todas as pessoas do mundo seriam alcançadas, e que o que havia necessidade para que as pessoas fossem alcançadas era a fé, e não a descendência física. E qual a importância de Deus ter preparado um povo? Ele preparou um povo para que a descendência de Abraão não se perdesse por aí pelo mundo afora. Não é? Abraão só teve um filho? Não é? Abraão teve vários filhos. Abraão teve filhos com Agar, que foi o primogênito dele, teve filhos com Sara, e também teve filhos com Quetura, uma outra esposa de Abraão. Mas o que é que nós sabemos dos filhos de Quetura? Quais são esses povos? Como é que a gente tem certeza, hoje em dia, que tem essa genética abraâmica vindo de Quetura? A gente não sabe, né? A mesma coisa, o mesmo risco de acontecer o que aconteceu com os filhos de Quetura, também corria o risco de os filhos de Sara. Quer ver? Isaac, que era o descendente da promessa, teve 2 filhos, Saul e Jacó. Quem são os descendentes de Saul hoje? De Esaú, desculpe. Quem são os descendentes de Esaú hoje? Estão perdidos, né, no mundo, estão perdidos. Mas eles não são descendentes de Abraão? São. Não é?
Esaú não era neto de Abraão? Tão neto de Abraão quanto Isaac. Então, o que é que Deus fez? Deus preservou um povo descendente dele, mas para preservar a linha genética, digamos assim, a fim de que o Messias pudesse vir dentro daquela linha alcançada pela promessa, a fim de que, aí é por isso que ele vai falar aqui da plenitude do tempo, nós vamos falar sobre isso, né? Então vamos lá. Então ele diz que enquanto o herdeiro é menor, ele é igual ao escravo, né? Está aqui, digamos assim, assim nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares. Paulo quer falar com isso. Quando ele diz aqui, o filho que é menor é o quê? Ele relaciona-se conosco, os gentios que não conheciam ainda o Evangelho, não conheceram a mensagem. E então ele diz, olha, antes que a promessa viesse, se encarnasse em Jesus, todo mundo estava sujeito aos princípios rudimentares do mundo, como um filho menor que ainda não chegou a situação de ter possibilidade de usufruir, né, usar e usufruir da sua herança. Então, tanto os judeus quanto os gentios estavam submetidos a esses princípios. Quais eram esses princípios? No caso dos judeus, a lei. A lei existia para que os judeus pudessem se manter dentro da vontade de Deus. E os gentios? Paulo vai falar isso com mais elaboradamente em Romanos, quando ele vai falar sobre a lei que está impressa no coração de todo mundo, que é a imago Dei, né? A imagem de Deus. Todas as sociedades, não existe nenhuma sociedade que não tenha as noções de certo e errado, o que é bom e o que é ruim, o que é permitido fazer e o que não é permitido fazer, o que é elogiável e o que é punido. Todo mundo, em todas as sociedades tem isso, toda sociedade tem isso. Isso reflete o quê? Esses são os rudimentos do mundo. Mas esse tipo de coisa, e muitas delas estão relacionadas à religião, que é um outro fator que não existe nenhuma sociedade, nem existiu nenhuma sociedade que não tivesse religião. Um conceito de religião. Um desejo de se conectar com um ente superior, com a deidade. Obviamente, como diz Paulo lá no capítulo 1 de Romanos, a religião, por causa do pecado, ela é distorcida, e aí descamba na idolatria e no politeísmo, né? Muito bem, mas aí ele diz, olha, a gente estava escravizado a isso, certo? Isso era uma escravidão, inclusive essa posição dos judaizantes, é uma escravidão, porque aquela história de estar, né, cumprindo item por item e tal, não sei o quê, e é uma escravidão por quê? Porque a pessoa fica sempre, o religioso, o que cumpre as leis,
está sempre preocupado no seguinte, assim, será que eu cumpri tudo? Será que não falta eu cumprir mais alguma coisa? Ou seja, vive uma situação de angústia, certo? Então, por exemplo, nós temos hoje correntes teológicas dentro do protestantismo mesmo, que dizem, né, que adotam esse tipo de coisa. Se você fizer isso, você vai perder sua salvação. Então, a pessoa fica em uma angústia, sei lá, perde a salvação 3, 4 vezes por dia, né? Uma vez eu dava aula no seminário que nós tínhamos aqui, o Seminário Teológico Evangélico de Natal, e o rapaz era de uma igreja que adotava esse tipo de pensamento, e ele chegou muito assim, eu notei que ele estava assim muito, eu disse, rapaz, o que foi que houve? Eu disse, não, irmão, é que eu perdi minha salvação. Eu disse, foi mesmo? Mas por que? Me continua, eu joguei uma partida de futebol. Jogou uma partida de futebol e estava achando que perdeu a salvação. Por quê? Porque a igreja dele dizia que jogar futebol perdia a salvação. Se um homem usasse bermuda, perdia a salvação. Então, quer dizer, por exemplo, aí depois ele foi contando, né? A gente começou a conversar, ele contando, mulher, por exemplo, não podia andar de bicicleta, porque perdia a salvação. Mas não, é porque é o seguinte, não dá para andar de bicicleta de vestido, não é? Não dá para andar de bicicleta de vestido. Logo, para andar de bicicleta tem que botar ou uma bermuda, ou um short, ou uma calça comprida. Mas se a mulher botar um short, uma calça comprida, perdeu a salvação, não pode. Está entendendo o que é esses rudimentos elementares do mundo? Esses princípios elementares. É isso, e isso escraviza. Aí é que Paulo pega e diz, olha, nós antes, todos nós, judeus e gentios, estávamos sujeitos a esses princípios elementares do mundo, a essa coisa, estávamos escravizados a isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus veio e nos libertou desse tipo de coisa. Hoje, para que você seja salvo, você não precisa. Essa é a grande mensagem. Você não precisa cumprir essa lista de regras. Paulo está tratando aqui de redenção. Paulo está tratando de salvação. Paulo está tratando de justificação. Para ser justificado, basta crer no sacrifício de Cristo. E isso é libertador. Essa é a liberdade que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que a gente pode viver de forma dissoluta. Dizer, agora o negócio melhorou, agora o negócio está bom. Posso viver do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser. Não, meu querido. Se você foi libertado por Cristo, se você experimentou o novo nascimento, se você conheceu a Deus, se você agora faz parte da família de Deus, por que você vai viver agora no pecado? Qual a razão disso? Uma pessoa que pensa, que raciocina nesses termos, simplesmente está dizendo que nunca conheceu a Cristo. Nunca experimentou o novo nascimento. Por quê? Porque ele acha que viver em pecado é melhor do que viver com Cristo. Então, aí ele vai falar que Jesus veio na plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? Os autores, teólogos, historiadores e tal,
costumam dizer que plenitude do tempo são aquelas condições únicas na história da humanidade que permitiram a difusão rápida do cristianismo. Veja só, 3 elementos fundamentais. Primeiro, havia uma unidade linguística. Séculos antes, ainda antes de Cristo, uns 300 anos antes de Cristo, vai surgir um grande rei, guerreiro, chamado Alexandre o Grande. Alexandre, era um homem extremamente ambicioso, tinha megalomaníaco e tal, né? E então ele tinha uma obsessão. A obsessão dele era derrotar a Pérsia. Só que era uma empreitada, né, assim, fantástica, porque a Pérsia era nada mais, nada menos do que o maior império até então que existiu na Terra, e era o maior império da época. Simplesmente ia do que hoje é a Turquia, né, ali no Mar Egeu, até o rio Indo, pegando toda aquela região ali até o rio Indo, até o norte da Índia. É uma quantidade de terra enorme. Hoje são inúmeros países, né? Paquistão, Afeganistão, o norte da Índia, Turcomenistão, o que hoje é Turcomenistão, Quirguistão, Irã, Iraque, Síria, toda aquela parte ali de Israel e o Egito. Tudo isso ali era do Império Persa. E Alexandre, rei de um paísinho bem pequenininho, ao norte da Grécia, que já é um país pequeno. Então, veja, a Macedônia ainda é menor do que a Grécia. Aí queria derrotar o Império Persa. E o mais fantástico é que ele conseguiu. Ele conseguiu. Derrotou Dario III, que era o rei da Pérsia na época, conquistou o Império Persa e estendeu seus domínios até o rio Indo. Então, o reino de Alexandre chegou a ser maior do que o Império Persa, porque pegava a Macedônia, a Grécia e todo o Império Persa, Egito e Palestina incluído. E aí ele promoveu uma coisa chamada de helenização. Essa helenização, uma das coisas foi a fundação de cidades, né? Hoje a gente conhece uma Alexandria, né? Nós aqui do Rio Grande do Norte conhecemos 2, né? A que está lá no Alto Oeste e a do Egito. Né? Bom, então a Alexandria, ele criou várias Alexandrias. Era muito comum, quando um rei fundava uma cidade, botava o nome da cidade, o nome dele, né? Em homenagem a ele. Então, nós temos Antioquia, pelo menos 2 Antioquias, que foram cidades fundadas por Antíoco, um rei da Síria. Aí nós temos as várias Alexandrias, né, da qual a única que subsiste, inclusive com o nome de Alexandria, é Alexandria do Egito. Né? Muito bem. E então, ele promoveu a difusão da língua grega. Aí nós temos então que uma língua comum, todo mundo, assim, uma grande parte, a grande maioria das pessoas falavam e liam grego. Grego era a língua franca. Todo mundo utilizava o grego, né? Então, alguém da Índia usava o grego para se comunicar com alguém, sei lá, da Palestina, e os dois se entendiam, porque ambos falavam grego. Então, era uma coisa fantástica.
Nunca tinha acontecido isso na história da humanidade. Outra coisa importante, havia unidade política. Havia unidade política. Havia um império, de sorte que as pessoas podiam circular livremente, né, pelas estradas romanas, certo? Então havia trânsito de mercadoria, tal, não sei o que, isso fazia bem para a economia, tal, mas permitiu também que missionários cristãos se deslocassem e, usando a língua que todo mundo utilizava, falar do evangelho para outras pessoas. Então, um judeu convertido falava para um egípcio, e o egípcio entendia, porque o egípcio falava grego e o judeu aqui também falava grego. E ele falava com alguém da Grécia, falava com alguém da Ásia Menor, falava com alguém da Arábia, e todo mundo entendia, porque todo mundo falava grego. E havia também, um outro ponto também, era a segurança. Havia possibilidade de você viajar, porque havia segurança. Os romanos haviam acabado com os piratas do Mediterrâneo, tornado então a navegação uma coisa segura, certo? Então não havia mais medo de pirataria, e os salteadores de estradas também foram eliminados. Inclusive, eu me lembro que muitos anos atrás, a gente falando sobre isso, exatamente sobre esse aspecto aí, uma pessoa me perguntou, mas como é que os romanos fizeram? Como é que eles conseguiram? Porque hoje nós vivemos numa situação assim de tanta insegurança e tal, não sei o quê. Isso é muito simples, né? Os bandoleiros que eles pegavam, eles crucificavam na beira da estrada. Eles acabaram desse jeito. Eles acabaram com a criminalidade, acabando com os criminosos. Foi assim que os romanos fizeram, né? Os romanos faziam, naquele tempo o negócio, a coisa era assim mais direta, né? Aí ele vai dizer que Jesus veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Aqui ele está dizendo que Jesus era 100% homem, nascido de mulher. Jesus nasceu como qualquer um de nós nasceu. Como qualquer um de nós nasceu, da mesma forma, viu? Então, Jesus nasceu do mesmo jeito, viu? Então, já sabe. Então, ele simplesmente não apareceu assim, fez teletransportou da barriga para os braços de Maria, não, certo? E aí ele diz, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, 100% homem, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Quando ele fala o redimir, aí nós temos aqui uma coisa, que só quem pode redimir é Deus. Então aqui nós temos uma afirmação, obviamente que não explícita, mas ela está implícita, de que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É um mistério. Não tentem resolver isso na cabeça de vocês. Aceitem simplesmente, porque todo mundo que quis solucionar ou explicar racionalmente as duas naturezas de Cristo, acabaram caindo em heresia. Então, eu não estimulo vocês a caírem em heresia, simplesmente aceitem que Jesus é 100% homem, 100% Deus. É um mistério e vocês vão ter que aceitar. E é assim mesmo, tá? E aí ele vai chegar e vai crescendo, né? Interessante aqui esse crescendo. E ele diz assim, Jesus veio a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus, ou seja, porque vocês creram, né? São filhos porque creram.
Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Ou seja, você recebe o Espírito Santo quando crê. Não existe essa história de uma segunda bênção, não. Você recebe o Espírito de Deus quando você crê. Quando nós cremos, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Certo? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito ao seu Filho, ao coração de seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo confirma com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Já leram alguma coisa parecida com isso? Está lá em Romanos, né? Vejam como Romanos e Gálatas, têm muitas coisas correlatas. Assim, você já não é mais escravo. Escravo de quê? Dos princípios elementares do mundo. Vocês não são mais escravos desses espíritos elementares do mundo, mas vocês são filhos. E porque vocês são filhos, vocês são herdeiros. Então, né? Começamos o texto com o herdeiro e terminamos o texto com o herdeiro. Essa aqui é uma coisa extremamente importante para nós, certo? Essa liberdade cristã desses princípios elementares do mundo, essas regras, esses corretores, certo? Cristo nos libertou. Espera aí, deixa eu lhe dar aqui o... Continua a ser usado até hoje, né? Em geral, uma criança, quando se refere ao seu pai lá em Israel, ela usa o termo Abba, que talvez em linguagem nordestina fosse painho, né? Alguma coisa semelhante a isso, denota assim, intimidade. Então, interessante essa citação, porque ele fala exatamente da adoção de filhos, e aí você passa a ter direito de chamar de Abba, né? De paizinho, painho. Chama de painho, né? Agora, se você botar uma tradução dessa, aí dá uma briga danada, né? Aí a turma, tem gente que vai ficar, isso é uma falta de respeito para com Deus. Muito bem, aí a segunda parte é mais uma parte mais pessoal. A segunda seção dessa carta é uma coisa mais pessoal. Aí ele abranda, né? Porque até agora ele tem tido assim, de vez em quando ele dá umas duras mesmo nos Gálatas, né? Chama, Gálatas insensatos, esse negócio. Quem foi que enfeitiçou vocês e tal, não sei o quê. Aí agora não, agora ele abranda, ele diz assim, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Ele está falando, ele está retomando aquilo sobre os princípios elementares, mas especificamente agora falando sobre as questões religiosas. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Como é que vocês estão abrindo mão dessa riqueza, da liberdade que vocês tiveram e da certeza de que vocês são filhos de Deus, da certeza que vocês são herdeiros, agora para voltar à mesma situação de antes, se submetendo a regrinhas, a preceitos, a dias, tem que cumprir tem que fazer, tenho que ir para uma festa tal, eu tenho que olhar um dia tal específico e tal, como se aquilo fosse importante. Ele está dizendo coisas fracas e sem poder, porque essas coisas não podem trazer a remissão dos pecados. Aí ele diz, vocês querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis.
Se por que você voltar a essas coisas? Não. Tenham relacionamento pessoal com Deus, e isso é que importa. Isso é que importa. Aí ele diz no versículo 12: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário, receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Então, aqui vejam o aspecto assim, assim, bem pessoal, bem terno e bem, digamos assim, abrindo o coração para eles mesmo, assim, buscando um relacionamento mesmo, relembrando como foi que as coisas aconteceram. Aí ele diz assim: os que fazem tanto esforço para agradá-lo não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Ou seja, ele diz assim: olha, o que acontece é que eles querem ser alvo do zelo de vocês, assim como eu fui. A motivação desse pessoal aí, que está chegando com esse novo evangelho, que nem evangelho é um objetivo egoísta. E vocês estão se deixando levar pela conversa deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então vejam, Paulo apela para a memória dos Gálatas, para os sentimentos dos Gálatas. O que foi que aconteceu com vocês? Por que vocês passaram a me odiar? Porque aí ele lembra: olha, quando eu estive aí com vocês foram tão prestativos e tal. O que foi que aconteceu com vocês? Esse pessoal está enganando vocês. E aí, depois desse tom pessoal, depois desse parêntese mais íntimo, mais terno, aí ele volta à questão ele volta a uma argumentação mais teológica. E aí ele diz: digam-me vocês, a partir do versículo 21, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração, Ou, se vocês olharem, tem uma notinha de rodapé, ele fala aqui que no grego ele usa a palavra alegoria, Isso aqui é usado como uma ilustração, uma alegoria. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, ou seja, os judeus que permanecem escravizados pela lei, ou pelos preceitos, ou pelo desejo de ser salvo mediante o seu esforço próprio. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito:
Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Isso aqui está lá em Isaías, isso é do capítulo 54, versículo 1. Né? Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Então veja que ele está retomando aquela questão lá do início do capítulo. Né? Vocês são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E aqui Paulo vai chamar a atenção, né? Dizendo assim, olha, esse pessoal chega dizendo a vocês que vocês têm que cumprir a lei, né? Porque está nas Escrituras. Detalhe, né? Como eu falei para vocês no começo, a Escritura que eles tinham não era o Novo Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito aqui agora, né? Provavelmente essa é a primeira carta de Paulo, né? Os evangelhos ainda não estavam escritos, ou seja, quando o Novo Testamento fala de Escritura, ele está se referindo a quê? Está se referindo ao Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, é o Antigo Testamento. Então ele diz assim, olha, vocês que estão dizendo aí que tem que cumprir a lei, porque a lei está na Escritura, por que vocês não observam direitinho a lei? Por que vocês insistem nessa questão de que filho de Abraão, sabendo que Abraão teve mais de um filho? Aí aqui ele fixa mais nas duas, né? Agar e Sara. Aí ele vai falar, olha, Agar era uma escrava. O seu filho herdou dela essa condição de escravo, de escravidão. Então, há uma escravidão, né? Aí ele faz, mas o filho da promessa é filho da mulher livre. Então, ele vai fazer essa comparação. Então, para ele associa, então, os judeus da época que estavam tentando seduzir os gálatas com os filhos da escrava, porque estão escravizados a todas essas questões, a esses preceitos, tem que se circuncidar, tem que observar essa festa, o dia tal, o dia qual, os sábados, e isso, aquilo, outro. Não, nós somos livres em Cristo. Em relação, por exemplo, o que você fala dessa liberdade, mas aí são os preceitos dos homens que vão acrescentando fardos, mas não o que Deus estabeleceu. Isso não pode se não é inquestionável. Exatamente. Agora, veja bem, a gente tem sempre que voltar, ter sempre em mente do que é que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que a lei é ruim, e ele vai dizer isso em Romanos de forma mais detalhada. Assim, a lei é boa, Agora, a lei serve para nos salvar? Não, essa é a questão. A obediência à lei não salva, esse é o ponto. A lei, ela serve como um preceptor, um aio, né? Um preceptor, aquele que vai manter você na linha até que você possa tomar posse da sua herança. Ou seja, a lei serve para mostrar o quão pecador você é e como você precisa de um redentor. E esse redentor já veio.
nascido sob a lei, nascido de uma mulher, para redimir isso. Cumpriu a vontade de Deus, satisfez a justiça divina com a sua morte, ressuscitou para que nós pudéssemos também ressuscitar. Pronto, isso está feito. A questão não é o que eu posso fazer para comprar a minha salvação, mas o que Deus já fez. Se eu creio no que Deus já fez, então Deus diz: você está justificado, você está salvo, você está redimido. Esse é o ponto. A lei é boa. O problema é dizer, como os judaizantes estavam dizendo, que se você não cumprir a lei, aí você não tem a salvação. Esse é o problema. O problema central era justamente isso. E esse é um problema que, infelizmente, muitos estão enfrentando hoje. Que dizem, crer, no fim das contas, estão dizendo assim, crer só não basta. É necessário que você, por exemplo, um homem não pode deixar a barba crescer, né? Mulher não pode pintar, não pode se pintar, não pode usar brinco, não pode usar calça comprida, tem que usar só determinado tipo de roupa. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Crer não é suficiente. Estão fazendo exatamente o que os judaizantes estavam fazendo. E isso é uma coisa assim, poxa, esse povo não lê Gálatas. Se lê, não entende. Então, não é aquilo que você faz que vai garantir a sua salvação. Quem garante a sua salvação é o próprio Deus, porque Ele disse que você estava salvo. Agora, isso significa dizer que você pode pecar à vontade? Não. Nós somos chamados para uma vida santa, Ele nos chamou para a santidade, Ele nos chamou para uma vida de boas obras. Não é? Em Efésios, que nós vamos estudar, né, ele diz claramente que preparou boas obras de antemão para que andássemos nelas. Entende? Então, quer dizer, você é salvo e a partir daí você faz coisas boas. Você tem uma vida santa. E não ao contrário. Você se esforçar para ter uma vida santa, uma vida, né, para que ao final da sua vida você venha a ser salvo. Não, não é assim. Esse é um ensinamento católico. E, infelizmente, muitos protestantes estão abraçando esse tipo de pensamento. Não, a fé não é suficiente. Embora eles digam, né, teologicamente falem, não, a salvação é pela fé. Mas se você não se mantiver na linha, aí você perde a salvação. Ora, se você perde a salvação é porque a fé não é suficiente. É óbvio, né? É claro. Se você não se mantiver aqui na linhazinha, e a linhazinha é traçada por quem? Pela liderança, né? Que diz qual é a linha. Olha, você pode fazer isso, pode fazer. Isso tem até uma piada, é piada. E, portanto, vocês riam, viu? Que é piada. Então, o camarada chegou um missionário americano e, né, começou a pregar e pregou e agora quem deseja aceita Cristo hoje à noite. Aí o camarada levantou-se, levantou a mão. Aí diz, irmãos, agora os que levantaram a mão, senta aqui, agora eu quero falar a vocês. Aí sentou, muito bem, irmão, agora irmão é crente, irmão não pode mais usar barba, as irmãs não podem mais pintar o olho, usa brinco,
O irmão agora não pode mais usar calça comprida, irmão não pode usar bermuda, não pode mais jogar futebol, irmão não pode, e foi, não, irmão não pode, irmão agora é crente, e aí, aí, alguma dúvida, irmão? Aí o cara levantou assim e disse, eu ainda posso dormir de rede? Eram tantas regrinhas. Então o cara fica numa angústia, puxa vida, e não foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Essa é a mensagem de Paulo. Eu sei. Não, em Apocalipse está dito, mas não está dizendo que é sobre a salvação. Certo? Primeiro está dizendo lá em Apocalipse, abriu 2 livros. Aí o primeiro livro é o livro da vida. O primeiro livro a ser aberto é o livro da vida. Quem é que está no livro da vida? Aqueles que creram. Se você creu, você está lá no livro da vida. Certo? Aí outro livro foi aberto. Certo? Aqueles que não... Aí Jesus vai julgar todo mundo de acordo com as obras que fizeram. Uma coisa importante, o julgamento final, diferente do que acontece com os nossos julgamentos, o juízo final não é para dizer quem é salvo e quem não é salvo. Não é. Essa definição, ela é feita quando? Ela é feita aqui, nessa vida, quando você crê ou quando você não crê. O que é que João nos diz? O que é que João nos diz? João diz assim, eu não vim julgar o mundo, né? Aí ele vai dizer assim, olha, quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê, doutor, já está perdido. Você não estará perdido quando sair a sentença. Não. Esse julgamento, o juízo final, é para definir o que se chama em direito, né, no direito penal, de a dosimetria da pena. O quanto você vai ser, o quanto vai ser a sua pena. Certo? Aí nós entramos num outro ponto, que aí não vai dar tempo da gente conversar. Mas vai existir graduação de punição no inferno. Alguns serão punidos mais fortemente do que outros, certo? Depois a gente pode conversar sobre essa questão, mas é assim. Tanto é que Jesus nos disse, haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês que não creram no que eu estou falando para vocês. Não tem isso lá no Evangelho? Então, se existe mais rigor, existe menos rigor. Então, não é? Então, já vai ter menos rigor para... Entende? Pense você, uma criança de 10 anos, obviamente pecadora, né? Você acha que ele merece ser punido do mesmo jeito que Hitler, por exemplo, será punido? Claro que não, não é? Não parece ser justo. Então, é só para você. Mas o juízo final não é para dizer, você está salvo. Mesmo porque, se você continuar a ler o texto de Apocalipse, vai dizer, os que não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Certo? Então, quer dizer, os 2 livros já estão lá. O livro da vida, os salvos. O livro dos feitos dos homens. Então, quem tiver aqui, mas não tiver aqui, quem tiver aqui vai ter, então, a bênção da aventura
eterna, vivendo ao lado de Jesus. Diga aí. Sofrimento, né? Essa é uma visão católica. Essa é uma visão católica de que o sofrimento redime os pecados, né? Tanto é que a gente diz assim, rapaz, hoje eu paguei meus pecados, porque foi um dia tão difícil, né? Não tem essa expressão, hoje eu paguei meus pecados. Mas ninguém paga pecado. Só Cristo, só o sangue de Cristo tem poder para perdoar os pecados. Muito obrigado, meus irmãos. Extrapolamos o tempo, mas é isso mesmo, porque surgiram algumas dúvidas aí. Tivemos que...